Seja bem-vindo ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fell. Eu sou o responsável pelo livro Manual do Trouxa. Os links do meu livro estão aqui na descrição, no banner do canal. Você gosta de filosofia, de estudar religião, política, entender as coisas de moral, de ética? Você quer aprender a amar com sabedoria? São várias reflexões que estão aqui no meu livro e vão te ajudar a desenvolver uma mente filosófica. Se você nunca leu nada de filosofia, a recomendação é esse livro que vai te ajudar a desenvolver uma mente filosófica. Se você já é filósofo, esse livro, por mais que ele seja de uma linguagem mais simples, né, ele possui algumas reflexões profundas, tá? Então tá aqui o meu merchan. Já se inscreve, já dá um like nesse canal, tá? Esse é o vídeo número 4, né, que eu gravo sobre o São Tomás de Aquino, né? Estão nessa playlist aqui, então é importante você tenha assistido os vídeos anteriores, né? Para não pegar o bonde andando, tá? Se você acabou de chegar no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Minha função com esses vídeos é simplesmente exercitar o pensamento filosófico, tá? Seja de ateus, de pessoas deístas, de religiosos, de agnósticos, tá? Vamos promover essas reflexões aí de maneira saudável, tá? Um salve pro meu amigo aí, o David, tá bom? Que me ajudou aí. Ele tem um canal, né, o David Ribeiro, que fala bastante aí, né, sobre esses assuntos e me ajudou bastante nesses meus estudos aí do São Tomás de Aquino, né? Então é o seguinte, gente, vamos falar hoje da segunda causa, né, que prova, né, a existência de Deus, que seria a segunda via, a via da causa eficiente. Então pensem de uma maneira bem simples, ó, causa e consequência. Eu sou a consequência dos meus pais terem se conhecido. Então meus pais terem se conhecido é a minha causa, né? A junção do espermatozoide do meu pai com o óvulo da minha mãe. Oh! Então, você pensa aí que é observável, né? Lembrando, como eu já falei no vídeo do método que o São Tomás de Aquino usou, é observável que existe uma relação entre os entes, né? Os tomistas eles usam a substância, ente, né? O movimento que eles usam é no sentido aristotélico, então eu vou tentar simplificar o meu vocabulário para confundir caso você não esteja familiarizado, né, com os jargões aí. Então, vamos pensar assim, as coisas que existem, elas estão relacionadas em termos de causa e consequência, tá? Então, o São Tomás de Aquino observou ali, né, que então, por exemplo, ele pegou ali, porra, essa maçã aqui, ela tem uma relação com aquela árvore ali, ó. Então, a árvore é a causa da maçã. A maçã é o efeito dessa árvore, né? Então, bom, eu sou o efeito dos meus pais, né? Meus pais são a minha causa, e aí os meus avós são a causa dos meus pais. Então, se eu regredir, né? Ou eu faço uma regressão ao infinito, né? Que ele vê que é um absurdo. Ou então eu teria que ter um causador não causado. Esse causador não causado é Deus. Não é possível que uma coisa seja a causa de si próprio, né? Então, assim, pensando em potência em ato, lembra? A gente estava falando do movimento nos termos aristotélicos, né? Então, um ato é a maneira que uma coisa é hoje, é o resultado de uma versão anterior que estava em potência. Então, potência é o vir a ser. Então, não é possível que a coisa seja a causa de si só, senão ela seria anterior a si mesmo, né? Então, ele usa essa noção do tempo aí, a visão de movimento aristotélica e causa e consequência. Então, dá pra gente demonstrar que essa premissa tá errada? Vamos fazer um exercício. Primeira coisa que a gente precisa entender é a noção de potência e ato, que eu já falei no meu primeiro vídeo de movimento, que é o seguinte, ó, o que existe não pode vir do que não existe. Né? Porque o que existe não pode vir do nada, o nada é um conceito negativo, a explicação está no vídeo da primeira causa, tá? Então, basicamente, tudo que existe sempre existiu, apego à lei da inércia, a lei da entropia, sempre existiu em constante movimento, né? Uma inércia existencial. Então, eu não preciso de um primeiro movedor. Então, a pessoa pode falar, tá, Mike, mas aí eu posso pensar assim, que as coisas sempre existiram dessa maneira, porque Deus causou elas. Então a matéria-prima do universo estava ali, mas ela só foi configurada dessa maneira porque Deus causou ela. Não tem como ela ter causado a si mesma. Tem. Se eu pensar que a ideia de causa e ato, né, de potência e ato está equivocada, porque tudo é um movimento constante, então não precisa de um movedor inicial. A essência da matéria-prima do universo, aí vamos dizer assim, do universo na sua
forma mais básica, então a característica primária. O que é característica primária? Uma propriedade única de algo que eu estou tentando definir. A propriedade única do universo é ser eterno, em constante movimento. Lei da inércia, lei da entropia. Sempre existiu e sempre vai existir em constante movimento. Tá? Pode ser que o movimento aumente ou diminua. A gente pode pensar num universo cíclico, sempre em movimento. Aí uma hora as coisas tá sempre expandindo, isso aumenta o caos. Pode ser que uma coisa acabe esbarrando na outra ali. Então, eu posso imaginar várias configurações resultantes desse caos aí. Então, qual que é a causa das coisas? A própria essência do universo é dessa maneira. Do mesmo jeito que você fala que Deus é o causador não causado porque ele é necessário, né? Eu posso logicamente deduzir a partir dessas observações aí da lei da entropia, da lei da inércia e de uma reflexão a priori que o que existe não pode vir do nada porque o nada é só um conceito negativo. Tudo sempre existiu em movimento, então a causa das coisas é a própria essência do universo. Então assim, a gente tem algumas imposições biológicas, por exemplo, eu só existo porque alguma coisa ali dentro do corpo do meu pai, né, um impulso biológico interpretou a minha mãe como a melhor parceira possível para se reproduzir, para que haja um aprimoramento genético e resultar nesse ser aqui. Então ele nem escolheu se apaixonar pela minha mãe e se envolver com ela, ele foi um impulso, ele só manifestou esse movimento existencial que rege a vida. Você pensa, os planetas estão aí dessa maneira que estão por causa da lei da gravidade, né? Matéria atrai matéria, então as coisas estão se expandindo, o Sol está ali onde ele está, né? Em movimento, ele está atraindo as coisas que estão perto e juntou e formou um planeta aqui, um planeta ali. Então eu não preciso de um causador não causado, porque a essência de tudo que existe é ser eterno e sempre existir. Um equívoco que as pessoas fazem, por isso que é importante você entender o argumento do não cognitivismo teológico. Qual que é o equívoco, né? Eu posso falar assim, eu posso entender o motivo da água ter mudanças de estado, né? De líquido, sólido e gasoso. Então eu falo, qual que é a causa da água estar no estado sólido, por exemplo? Tem pouca entropia. Tem pouca entropia, então ela tá sólido, virou gelo ali, né? Tá ali, pertinho as coisas, as partículas estão mais próximas aí. Aí se aumentar a entropia, vai virar líquido, vai virar gás. Então, isso explica o motivo de existir transições de estado, né? A matéria se agrupando, se desagrupando, trocas de energia. Porém, um equívoco seria porque a água tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, não 3 moléculas de oxigênio, 4 de hidrogênio, porque aí seria uma outra coisa e não a água. Então, para eu definir um objeto, eu tenho que achar uma característica primária dele, que é o que faz aquele objeto ser o que é, algo único, A igual a A. Né? Pensa na lei da lógica aí do Aristóteles da identidade. Então, qual que é a característica primária da água? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Aí eu posso definir características secundárias, que é basicamente o observável através dos 5 sentidos. A água ela é transparente, ela não tem gosto, ou ela pode ter o gostinho do mineral ali, mas o que tiver presente nela. Ela não tem gosto, não tem cor, enfim. Isso seria o que a impressão que a gente tem dessa coisa. E a característica terciária é o que essa coisa faz. A água evapora, ela vira gelo, a água pode ser usada para lavar as mãos. Então é uma maneira que o sujeito pode interagir com aquela coisa, ou o jeito que aquela coisa interage no mundo material. Você pode pensar assim, se eu tentar entender o universo, a característica primária dele, segundo essa dedução que eu estou fazendo aqui, é ele ser eterno e em constante movimento. E aí, as características secundárias do universo é a gente justamente poder descrever as leis aí presentes no universo, né? Então assim, ele é eterno, ele está em constante movimento, característica primária. O universo, ele não tem um fim, não tem um limite, ele está em expansão, por exemplo. Então,
A gente consegue obter outras informações, mas a gente tem que definir o que é o universo. E então, a pergunta equivocada seria: por que o universo existe eternamente e por que ele está em constante movimento? Isso é justamente o que a gente consegue identificar. É a mesma coisa de eu fazer a pergunta: por que a água tem duas moléculas de hidrogênio e não três? Entendeu? Então, por que o ser humano tem dois olhos na frente e não dois olhos na frente e um atrás para observar um predador? Porque aí não seria um ser humano do jeito que a gente conhece hoje, seria uma outra coisa. Então, o conceito de um universo com propriedades primárias diferentes é um conceito negativo. Então, eu peguei esse universo que eu consigo observar aqui, e aí eu pego e imagino uma versão dele com alguma modificação que eu fiz. Essa modificação que eu fiz só é possível por causa da observação empírica, né, que eu consigo fazer aqui. Ou seja, a pergunta, então, qual que é a causa do universo, é a mesma coisa quando alguém te pergunta, então, qual que é a causa de Deus? E aí os tomistas ou religiosos ficam bravos. Não, Deus é o causador não causado. Então, ele é necessário para que esse argumento funcione e faça sentido. O universo, do jeito que ele é, em constante movimento e eterno, é o causador não causado, porque a propriedade do universo é ser eterna em constante movimento. As outras coisas a gente consegue entender a causa porque elas estão inseridas nesse dinamismo existencial de movimento aí. Então, assim, dinamismo e movimento é a mesma coisa nesse caso, né? Mas você entendeu, né, velho? Então, assim, a causa de eu existir são meus pais, assim, então eu vou regredir ao infinito até chegar no universo ser da maneira que é. Da mesma maneira que um tomista poderia falar. Vou regredir até o infinito até chegar em Deus, que é o causador não causado. Não é necessário um causador, uma vez que tudo que existe sempre existiu da maneira que existiu. É a essência dessa coisa. A confusão está na interpretação do sujeito de criar como se algo não existisse, passou a existir, de vida e morte como começo e fim, e a interpretação nossa do tempo ela está relacionada ao movimento, mas o movimento ele é algo constante, a gente observa diferentes estados de agrupamento de matéria e troca de energia. Então, o que você chama de começo, o Mike, né, teve um começo quando eu passei a existir como um bebezinho aqui, mas a matéria-prima que me constitui sempre existiu em constante movimento. Então não tem causa e causador no sentido de não existir e passou a existir daquela maneira. O que tem é sempre existiu, sempre em movimento, e por causa desse caos aí, que né, a gente vai na entropia, a gente consegue ver configurações diferentes. Então, vamos descobrir que teve uma época que o planeta Terra não era dessa maneira, ele foi aos pouquinhos ficando aqui. Não é que ele foi criado, é que esse era de uma outra maneira, passou a ser assim, foi devido à entropia e esse constante movimento. Então, a ideia de tempo, né? Uma coisa que... É a mesma coisa eu falar assim, Deus, então, ele é anterior a ele mesmo. Aí a pessoa vai falar, não, Deus existia antes do tempo. Antes, nem tem como eu cogitar algo antes do tempo, porque não tem tempo. A ideia de antes e depois vem da observação de uma mudança de estado. Porém, a gente tem a mudança constante. Dentro dessa mudança constante que é eterna, a gente tem pequenas outras mudanças ali que a gente vai falar de começo e fim. Se não existisse sujeitos, jamais existiria o conceito de tempo, né? O conceito de tempo é referente ao quanto a gente existe, essa faixa aí, e a mudanças que a gente observa. Então antes e depois tem a ver com a observação de uma mudança, porém todo o universo sempre existiu, o que existe não pode vir do que não existe. Se não tiver aplicação de uma força contrária, ela vai sempre estar em movimento. Então, pensa no universo como um sistema único, fechado, eterno, em constante movimento. Eu não preciso de um causador disso. A essência, a característica primária de tudo que existe é justamente ser eterno, em constante movimento. Então, a causa 1 e a causa 2 estão equivocadas, se minha análise aqui estiver correta. Tá? A análise escrita vai estar no primeiro comentário. Já estou te convidando para o vídeo número 3, que é o vídeo de... a terceira via do São Tomás de Aquino, né? Não o vídeo 3, vai ser o vídeo 5, eu acho. Que é a do contingente e do necessário. Então, necessário para que algo exista. Então, pensa assim, contingente poderia não ter existido, tá? E necessário foi
parecido com essa ideia de causou ali, né? Não tem como não ter existido. Pensa assim, tá? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Links do meu livro no banner do canal e na descrição. E beijo do trouxa.